À frente, nosso pastor Adélio, que será o ministro de Deus essa noite para as nossas vidas. Agradeço por tudo. Graça e paz, irmãos. Amém. Muito boa noite a todos. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada irmão essa noite de forma especial, por meio da sua palavra. Temos experimentado já a presença de Deus nesse momento, por meio do louvor. Tivemos a oportunidade de estar servindo ao Senhor também com as nossas ofertas, derramando o nosso coração diante do Senhor, buscando o seu perdão, sua misericórdia. Mas, neste momento, de forma especial, nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler nosso texto de meditação nesta noite. Está no versículo 2, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, tá? Você colocou o versículo 1? Vamos ler o versículo 1, tá? Só para contextualizar. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2. A nossa meditação nesta noite estará focada no versículo 2, mas a gente vai ler o versículo 1 e 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Esse é o nosso texto. Amém, irmãos? Aqueles que não tiverem com a Bíblia, ou não tiverem uma versão igual a nossa, todos têm, mas se alguém não tiver, temos aqui na projeção, tá? Embora hoje eu estou usando aí a nova Almeida atualizada. Na verdade, ela é a terceira edição da atualizada, mas ela muda alguma coisinha, tá? Essa é a versão que eu estou usando. Mas aqui nesse texto eu acho que não vai mudar nada, tá? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, versículos 1 e 2. Esse é o nosso texto. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar a leitura. Está escrito assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém. Esse é o nosso texto de meditação. Amém, irmãos? Eu vou pedir a sua atenção, tá? Que você volte a sua atenção para a pregação neste momento, para a palavra. Que você evite distrações, olhar para o lado, conversar, celular, qualquer outra coisa. Evite isso, por favor. Foque a sua atenção na palavra neste momento. Amém? Irmãos, nós estamos aqui diante de uma carta que eu diria que é uma das cartas mais interessantes, talvez uma das mais interessantes do Novo Testamento. A carta de Paulo aos Coríntios, eu diria que até as suas duas cartas aos Coríntios, elas são ao mesmo tempo cativantes, são cartas que como que nos prendem, como que nos cativam a elas, e ao mesmo tempo elas são como que assustadoras pelo seu conteúdo, como que assustadoras e até estranhas por causa do seu conteúdo. Quando lemos as cartas de Paulo aos Coríntios, nós vamos ler a realidade de uma igreja muito parecida com as igrejas do nosso dia, e é por isso que eu estou hoje tomando esse texto para compartilhar com os irmãos, porque eu creio que nesse texto, aliás, toda a palavra de Deus, mas de forma especial, nesse texto da carta de Paulo aos Coríntios, nós temos uma mensagem que se direciona a nós como igreja do Senhor que somos, e ao mesmo tempo, quando olhamos para a carta de Paulo aos Coríntios,
a igreja que estava na cidade de Corinto, na época do apóstolo Paulo, nós vemos uma igreja muito parecida com a igreja dos nossos dias, com a igreja evangélica dos nossos dias, de forma especial aqui no Brasil. A cidade de Corinto, irmãos, ela era uma cidade muito importante, talvez uma das cidades mais importantes do primeiro século. Ela era uma cidade portuária, era uma cidade marítima, portuária, tinha portos, um porto muito importante, e constantemente havia ali um tráfego de pessoas muito grande, um tráfego de pessoas que passavam por aquela cidade, que vinham àquela cidade, que chegavam e que saíam daquela cidade. Talvez por isso o apóstolo Paulo tenha gastado 1 ano e meio pregando naquela cidade, o que não era o seu costume. Paulo era um missionário e ele costumava viajar e pregar de cidade em cidade, plantar igrejas, mas ele não se detinha muito em uma mesma cidade. Ele não ficava por muito tempo em uma mesma cidade, mas naquela cidade, na cidade de Corinto, Paulo ficou pelo menos 1 ano e meio pregando o evangelho. Por quê? Muito provavelmente uma estratégia, eu acredito. Talvez seja isso, uma estratégia, como um bom estrategista que ele era. Uma cidade portuária com um número muito grande de pessoas passando por ela todos os dias, pessoas que chegavam, pessoas que saíam todos os dias, pessoas que estavam ali todos os dias, passando por aquela cidade, pessoas que vinham de todos os lugares do mundo, porque ela era também uma via de comércio, né? Comércio marítimo que passava por ali. Então havia um grande número de pessoas indo e voltando, passando e vindo de todos os lugares do mundo, constantemente. Por isso Paulo tinha a oportunidade de estar pregando o evangelho para muitas pessoas diferentes ali todos os dias. Mas quando nós olhamos para a igreja para a cidade de Corinto, nós também vamos ver uma cidade marcada pela idolatria, uma cidade marcada pela corrupção moral, uma cidade marcada por muitos pecados, muitos e graves pecados. E Paulo agora ele está escrevendo esta carta à igreja que está em Corinto. Paulo foi para Corinto, ele planta esta igreja no final da sua primeira viagem missionária, ele planta esta igreja, fica lá 1 ano e meio, trabalhando e pregando o evangelho. Quando ele sai dali, ele vai para Éfeso, e de lá de Éfeso, então ele envia esta carta, depois de algum tempo ele envia esta carta à igreja de Corinto. Esta não é a primeira carta que ele envia, é chamada aqui de primeira carta de Paulo aos Coríntios, porque a primeira carta se perdeu, a outra carta se perdeu, então essa foi uma primeira, e depois vem a outra, que nós temos como segunda, que seria a terceira. Mas então Paulo envia esta carta aos irmãos de Corinto, para tratar alguns problemas que estavam acontecendo naquela igreja, problemas que aquela igreja estava enfrentando. Havia problemas graves, como divisão, como problemas de imoralidade sexual dentro da igreja, acontecendo no âmbito da igreja, entre pessoas da igreja. Havia também muitos outros problemas, problema com os dons, com a liturgia, a prática dos dons no meio da liturgia, problemas com a celebração da Santa Ceia do Senhor. E Paulo então envia esta carta para tratar muitos destes problemas. Mas o que eu queria falar para os irmãos, com base nesse versículo 2, é algo sobre o propósito de Deus para a sua igreja. Propósito de Deus para a sua igreja. Quando Paulo escreve essa carta, ele tem no coração então o propósito de tratar esses problemas, e tendo isso em vista, ele já inicia a carta desde a saudação, já falando sobre alguns problemas. Ele não está falando aqui diretamente e abertamente sobre o problema, mas ele já está dando alguns insights sobre alguns problemas que precisavam ser tratados. E uma das primeiras coisas que ele diz aqui é que esta igreja é a igreja de Deus.
Leia aí na sua Bíblia, versículo 2. Ele está escrevendo a quem? A igreja de Deus. Está escrito. Ele está escrevendo a igreja de Deus. O que significa isso? Paulo está nas entrelinhas dizendo assim: esta igreja pertence ao Senhor. Esta igreja pertence exclusivamente ao Senhor. Esta igreja não pertence a Paulo, esta igreja não pertence a Apolo, esta igreja não pertence a Cefas, esta igreja não pertence a outro, quem quer que seja. Não, esta igreja pertence ao Senhor. Ele está dizendo que esta igreja é propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. E esse termo, irmãos, que ele usa aqui, a igreja de Deus, esse termo, a igreja de Deus, é um termo exclusivo de Paulo. Você não vai encontrar outra pessoa aqui no Novo Testamento usando esse texto. Você encontra somente Paulo usando esse termo, a igreja de Deus. E uma das referências onde ele usa essa mesma expressão é em Atos capítulo 20, versículo 28, quando ele está discursando, pregando aos pastores, aos presbíteros da cidade de Éfeso. Atos 20, Paulo manda chamar os presbíteros de Éfeso até onde ele estava. Ele estava em Mileto e ele manda chamar os presbíteros de Éfeso, os pastores de Éfeso. E então ele está pregando, ele vai pregar, discursar a esses pastores um discurso de despedida. E naquele discurso ele diz assim: olha, irmãos, vocês foram chamados para pastorear a igreja de Deus. Ele usa esse mesmo termo, a igreja de Deus. E ele diz: a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Olha só, Paulo usa um termo muito forte, irmãos. Ele está como que dizendo: na cruz, Deus sangrou por esta igreja. Deus sangrou na cruz por esta igreja. Ele a comprou com o seu próprio sangue. E quando Paulo diz isso, não é que Paulo ignorasse os muitos pecados da igreja de Corinto, não. Ele sabia que estava acontecendo dentro daquela igreja. Ele sabia dos pecados sexuais que estavam acontecendo ali. Ele sabia dos pecados de divisão que estavam acontecendo ali naquela igreja. Ele sabia dos pecados de orgulho, dos pecados de ostentação, onde um queria aparecer mais do que outro no meio do culto, por meio de uso de dons e coisas assim. Ele sabia dos muitos pecados que estavam presentes na vida daquela igreja, mas quando ele dirige esta carta àquela igreja, ele se dirige àquela igreja, chamando aquela igreja de Deus. O mesmo termo que ele usou falando para os pastores de Éfeso, onde ele diz: olha, irmãos, vocês foram chamados para pastorear a igreja de Deus, a igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. E quando nós olhamos para a Escritura, de forma especial para o Novo Testamento, nós vamos notar que esse é um consenso entre os apóstolos, é um consenso no colégio apostólico. Porque quando nós chegamos na primeira carta de Pedro, o apóstolo Pedro, ele vai dizer a mesma coisa, com outras palavras, mas ele vai dizer a mesma coisa. Ele diz que esta igreja, a igreja do Senhor, é propriedade exclusiva de Deus. O apóstolo Pedro usa estas palavras: propriedade exclusiva de Deus, pertence somente a Deus. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós precisamos compreender que nós somos igreja de Deus. Nós precisamos compreender que a igreja não é minha, não é sua, não é do pastor, não é de qualquer outra pessoa que esteja aqui. A igreja pertence a Deus. Ele é o dono, o possuidor dela. Ele a comprou com o seu próprio sangue, como disse Paulo nas suas palavras aos presbíteros de Éfeso. Ele a comprou com o seu próprio sangue. Por isso ele a tornou sua propriedade exclusiva, como diz Pedro.
ainda de uma sociedade corrompida, de uma sociedade com cultura corrompida, com prática moral corrompida, com religiosidade corrompida, uma sociedade com ideologias corrompidas. A cidade de Corinto, irmãos, era um antro de pecados. Era uma das cidades mais depravadas da época. Na cidade de Corinto, irmãos, havia um templo a deusa do amor, que era assim chamada, e haviam ali sacerdotisas cultuais naquele templo, mulheres que eram separadas para trabalharem na religião, naquele culto, naquela religião, naquele culto àquela deusa, e elas eram prostitutas cultuais. Ou seja, ali em Corinto se misturava a religião com a prostituição, a religião com os pecados sexuais eram misturados. Era tudo colocado dentro de um bolo só, de uma panela só, tudo misturado. Prostitutas culturais que serviam como sacerdotisas. Há quem diga que haviam cerca de 10 mil, não sei se é esse o número exato, mas há quem diga que haviam cerca de 10 mil prostitutas cultuais. Pense nisso. E aquelas mulheres, todos os dias serviam. Como que elas serviam? Como que elas prestavam culto? Se prostituindo. Não se esqueça que ela era uma cidade portuária, era uma cidade marítima. Haviam navios chegando, aportando todos os dias ali. E aqueles navios que chegavam, vinham com homens e muitas pessoas de outras cidades. Marinheiros, tripulantes, viajantes, comerciantes, que vinham naqueles navios. E muitos deles buscavam por prazer, buscavam por satisfazer o seu prazer. Como que eles faziam isso? Com prostitutas. Eram essas prostitutas cultuais. Eram, por assim dizer, sacerdotisas daquele culto àquela deusa. Havia ali também em Corinto como que um incentivo à homossexualidade. É possível, e aqui eu vou repetir as palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, onde ele diz que é possível que Corinto fosse talvez uma espécie de capital do homossexualismo naquela época. Palavras do reverendo Hernandes. É possível que Corinto fosse talvez uma espécie de capital do homossexualismo. Muito obrigado. E o que acontece então em Corinto? Pessoas são incentivadas a viver esse tipo de vida constantemente. Não se esqueça de uma coisa. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Romanos, parece que Paulo estava em Corinto. Ao que consta, parece que Paulo estava em Corinto. E aqui eu vou mais uma vez fazer coro as palavras do reverendo Hernandes, que quando você lê o capítulo 1 de Romanos, é como se o apóstolo Paulo estivesse na sua janela, ali em Corinto, vendo o que acontecia na cidade, e então escrevendo a sua carta aos Romanos, capítulo 1, quando ele fala que os homens deixaram o uso natural da mulher para se inflamarem desejos sensual uns pelos outros, e as mulheres fizeram a mesma coisa. Homossexualismo acentuado. Paulo estava escrevendo aos Romanos, sim, mas ele estava em Corinto quando ele escreveu. Note a gravidade disso. Essa era a cidade de Corinto, uma cidade manchada, profundamente manchada pelo pecado. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 19, ele vai nos dizer que o mundo jaz no maligno. A sociedade, a cultura na qual nós vivemos estão corrompidas. Nós vivemos
corrompida. Vivemos em meio a uma sociedade de cultura corrompida, de ideologias corrompidas pelo pecado, manchadas pelo pecado, mergulhadas na podridão do pecado. Mas nós estamos aqui no meio desta sociedade, e o que Paulo está dizendo é isso: vocês são igreja de Deus, mas vocês estão vivendo em meio a uma cultura corrompida. Então, compete a nós sabermos como viver em meio a uma cultura corrompida. Paulo está dando os insights para o que ele vai falar depois. No decorrer da carta, ele vai desenrolar esses assuntos, e ele vai dizer, como ele diz no capítulo 6, irmãos, não se engane, nenhum idólatra, nenhum adúltero, nenhum afeminado, nenhum ladrão, nenhum desses entrará no reino de Deus. E não se esqueçam, muitos de vocês eram assim. Capítulo 6, versículos, acho que 19, alguma coisa assim, em diante. E aí ele vai dizer, vocês eram assim, vocês foram assim. Mas ele está dizendo, não compete mais a nós vivermos assim. Vivemos em meio a uma cultura corrompida. Mas aí ele continua dizendo, estou escrevendo a esta igreja de Deus, que vive em meio a uma cultura corrompida, uma sociedade corrompida, mas é uma igreja de santificados em Cristo Jesus. Está lendo aí na sua Bíblia, versículo 2? A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Quando ele diz santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos, ele está dizendo, esta igreja é santa. Esta igreja é santa, e esta igreja é chamada para ser santa. E aqui ele está falando de duas ou dois tipos de santificação: a santificação posicional e a santificação progressiva. Ele está dizendo, estou escrevendo a igreja que é composta por irmãos e irmãs que são santificados em Cristo Jesus, ou seja, são santos. Você é um santo, você é uma santa de Deus. Essa santificação posicional, irmãos, significa que nós fomos feitos santos, ou fomos separados por Deus para vivermos para Ele, para vivermos para a sua glória, exclusivamente para a sua glória. Santificação posicional, irmãos, é o ato soberano de Deus mediante a obra de Cristo, através do qual Ele nos torna separados deste mundo para vivermos para a sua glória. Isso é santificação posicional. Todos nós somos santos. Mas aí ele continua, santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Santificação progressiva. Santificação é essa? É a santificação dia após dia. É a nossa luta constante contra o pecado. É a nossa luta constante contra a tentação, contra a concupiscência, como diz o apóstolo João, contra a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e contra a soberba da vida. Os pecados que batem na nossa porta todos os dias, nós fomos chamados a lutar contra esses males, contra esse pecado. Chamados para serem santos. Chamados para serem santos. E talvez você pergunte, como é que eu faço? Como é que eu vivo esta luta tão difícil? Sim, eu quero me unir a você e dizer que é muito difícil. Mas é por meio da ajuda do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que nos ajuda. É o Espírito de Deus que nos socorre. É somente por meio dele, no socorro dele, no amparo dele, que nós somos conduzidos de vitória em vitória nesta luta contra o pecado, contra os desejos da carne. E você e eu somos chamados para Deus esta vida. Quando olhamos para Hebreus no capítulo 10, Hebreus capítulo 10, versículo 10, de forma especial a Almeida século 21, a versão Almeida século 21 e também a versão NVI,
NVI vão traduzir, dizendo que é nessa vontade que fomos santificados. Fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. A declaração ali é uma declaração de algo que já foi feito. Está falando da santificação posicional. Daí no mesmo capítulo 10 de Hebreus, alguns versículos abaixo, versículo 14, o autor aos Hebreus vai dizer assim, que por uma só oferta aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Note que o autor aos Hebreus faz a mesma coisa que Paulo aqui. Ele fala que nós fomos santificados no versículo 10, e no versículo 14 ele diz que nós estamos sendo santificados dia após dia. Fomos santificados, versículo 10 do capítulo 10 de Hebreus, fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus, feita uma vez por todas. E o versículo 14, estamos sendo santificados. O que eu estou dizendo com isso, Deus, é que você é um santo de Deus, uma santa de Deus, mas você também foi convocado para ser santificado, para viver em santificação. Porque não nos esqueçamos do que nos diz a Escritura: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Fomos chamados para vivermos esta vida de santidade, para lutarmos contra o pecado, porque ele vai bater a nossa porta todos os dias. Ele vai nos chamar todos os dias. Ele vai pedir que nós abramos a porta de nossa vida, de nossas vidas todos os dias, para que ele entre. Compete a nós, sob a direção do Espírito Santo, com a ajuda do bendito Espírito de Deus, resistirmos, lutarmos. Algumas vezes vamos tropeçar, vamos errar, vamos pecar sim. E aí compete a nós também nos quebrantarmos, chorarmos diante do Senhor, reconhecermos o nosso pecado, confessarmos a nossa culpa e buscarmos o perdão de Deus. A santificação, irmãos, é algo que para aqueles a quem o Senhor chamou com sua graça, aqueles a quem o Senhor alcançou com sua infinita misericórdia, já é um fato. Mas ainda não. Entende? Já é um fato. Mas estamos nessa luta todos os dias. E é uma garantia de que nós seremos aperfeiçoados e seremos semelhantes a Ele quando vermos como Ele é. É o que diz a Bíblia. Seremos transformados à sua imagem quando nós o contemplarmos na sua glória, quando nós o vermos quando Ele voltar. Mas até lá temos uma luta dia após dia de sermos transformados de glória em glória, de glória em glória, a imagem do nosso Salvador, a imagem do nosso Senhor, dia após dia. Temos essa luta, irmãos. Somos chamados a viver essa luta constante. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele diz que nós somos novas criaturas, fomos feitos novas criaturas. Fomos feitos novas criaturas, transformados à imagem do Senhor. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas. Nova criatura, nova realidade. Paulo está escrevendo aos mesmos irmãos da mesma cidade. E ele fala sobre isso, por quê? Porque esta é uma realidade que a igreja precisa compreender. A igreja que vive em meio a uma sociedade corrompida, que vive em meio a uma sociedade
pessoas que caminham no pecado como que cegas, pessoas que caminham no pecado como que não compreendendo a gravidade do que estão vivendo, e nós fomos chamados por Deus para sermos a luz deste mundo, eu e você. Como nós seremos a luz deste mundo? Paulo continua dizendo aqui que a unidade é o dever da igreja, está escrito aí, ele continua, é um assunto que ele vai tratar no decorrer da carta, mas ele já, aqui no versículo 2, ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, os santificados em Cristo Jesus, são chamados para serem santos, como todos. Olha só, como todos, não é sozinho. Você não está sozinha, você não está sozinho. Não é no isolamento que nós seremos santos de Deus, que nós viveremos essa santidade de Deus. Não, é na comunhão dos irmãos que nós vamos progredir esta vida de santidade para a glória de Deus, manifestando o caráter de Cristo e revelando a imagem do Senhor que se reflete em nós como um espelho, e de glória em glória seremos transformados dia após dia na sua imagem, na sua imagem. Mas isso é na comunhão, irmãos. Ele diz aí: com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. É na comunhão, irmãos. Não é no isolamento, não é no particular, não é no crente em casa, não. É na comunhão, é na vida constante e comunitária da igreja que nós viveremos a plenitude de Deus, viveremos a plenitude da graça de Deus, do manifestar da graça de Deus, transformando as nossas vidas. E essa unidade, irmãos, é um dever. Versículo 10 aí do capítulo 1, Paulo já começa a tratar esse assunto da unidade. Olha o que ele diz no versículo 10: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não hajam divisões entre vós. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e num só propósito. Que vocês estejam unidos no mesmo modo de pensar e num só propósito. Que haja união. Compreende? Lá na sua saudação ainda, no versículo 2, ele já começa a falar: é com todos, irmãos. É quando estamos com todos, é na nossa vida comunitária, é com os nossos irmãos que junto invocam o nome do Senhor. E aí no versículo 10 ele já começa a falar que todos pensem de igual forma, que todos falem a mesma coisa, que não haja divisões entre vocês. E por que Paulo está falando disso? Por que Paulo dá tanta importância para isso? Porque naquela igreja, irmãos, havia um grande problema de divisão. Alguns diziam: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Apolo, outros diziam: eu sou de Cefas, e outros, parece que mais orgulhosos um pouco, diziam assim: não, eu sou de Cristo, sou melhor que todos vocês. Divisões, o meu grupo é esse. E Paulo diz: não pode haver divisões. E por que Paulo dá tanto valor e tanta importância a esse tema? Porque o próprio Senhor Jesus falou disso. O Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, capítulo 17 do Evangelho de João, o Senhor Jesus está orando ao Pai pelos seus discípulos e pela sua igreja. E ele diz: olha, Pai, eu estou orando por esses aqui, por aqueles que hão de crer em mim. E aí ele diz, capítulo 17, versículos 21 a 23, ele diz assim: Pai, que todos eles sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só o versículo. Que eles sejam um, para que o mundo creia, para que aqueles que estão lá fora possam crer, possam se achegar e crer em Jesus. Nós precisamos viver o amor de Deus, nós precisamos viver esta realidade, nós precisamos viver a realidade
da unidade da igreja, da união da igreja. A unidade da igreja, irmãos, não é uma opção para nós, é uma necessidade vital para a igreja. Salmo 133, alguém se lembra o que diz lá? Que os irmãos vivam. Esse é um tema recorrente nas Escrituras, irmãos. Não podemos nos esquecer disso. Temos que nos lembrar constantemente que a unidade é dever da igreja. A unidade não é uma opção para a igreja, não é um dever da igreja, é uma necessidade vital na vida da igreja. Para quê? Para que o mundo lá fora creia em Jesus, para que nós possamos, na nossa vida cristã, comunitária, em unidade, em amor, possamos refletir a glória de Deus, e aqueles que estão lá fora possam crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Paulo continua ainda dizendo que todos, ou com todos, né? Ele diz: com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. E aqui ele aponta para a vida de oração da igreja. Ele diz: olha, a igreja invoca o nome do Senhor. A igreja de Cristo, a igreja que é de Deus, como eu disse no início do versículo, a igreja que é de Deus, a igreja que está inserida em uma sociedade corrompida, mas permanece sendo uma igreja de Deus. Essa igreja é uma igreja que invoca o nome do Senhor, é uma igreja que vive uma vida de oração, é uma igreja que não se abandona do quarto da oração, que não se ausenta do quarto da oração, do lugar da oração, do jardim da oração. É uma igreja que constantemente está ali de joelhos, clamando ao Senhor. É uma igreja que vive uma vida de oração. Vida de oração, irmãos. Como falamos da unidade, podemos falar também da oração. É uma necessidade vital para a igreja. Não se pode ter uma vida espiritual sadia sem uma vida de oração, sem viver a oração. A oração deve ser parte da nossa vida. A oração particular, a oração comunitária, a oração intercessória. Oração deve fazer parte de nossas vidas. Salmo 42, versículos 1 e 2, falam sobre a sede de Deus. Lembra lá do Salmo 42? A sede de Deus. Aí eu pergunto, irmão, será que nós perdemos a sede de Deus? Algumas vezes parece que a igreja do século XXI, ou pelo menos uma parte desta igreja, tem perdido a sede de Deus. Parece que já não se tem mais desejo de buscar a Deus, desejo de estar reunido em oração, desejo de clamar a Deus, de reservar um momento para estar com Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo, assim como a coça anseia pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Sede de Deus, precisamos resgatar essa sede de Deus. Eu quero dizer uma coisa, irmãos: a mais elevada consequência da oração não é obtermos aquilo que nós desejamos, mas é nós conhecermos a Deus. Vou repetir, porque essa frase eu quero que você guarde ela no seu coração, tá? Porque é uma realidade, uma verdade que não pode ser esquecida. A mais elevada consequência da oração não é obtermos aquilo que desejamos, mas é conhecermos a Deus. Conhecermos a Deus. Esta é a mais elevada consequência da oração. A oração, irmãos, tem como alvo o próprio Deus. A oração não tem como alvo satisfazer os meus desejos. A oração não é moeda de troca. Eu preciso de alguma coisa, então eu vou orar mais um pouco para ver se eu recebo de Deus. Essa semana eu vou agradar mais a Deus, orando um pouco mais, gastando um pouco mais de tempo aqui em oração, porque eu preciso que Deus
mais de Deus em nossas vidas. Onde von Zinzendorf, o grande homem de Deus do passado. Se você não ouviu falar, eu vou procurar lá e ler um pouquinho a respeito dele, você vai gostar. O grande missionário, Deus usou, estadista missionário, enviou muitos missionários, o grande homem de Deus, Deus usou maravilhosamente. Von Zinzendorf, ele dizia assim: eu tenho apenas um grande anelo, ele e somente eu. Eu tenho apenas um grande anelo, ele e somente um grande anelo, Deus. Eu pergunto a você, será que nós aqui hoje, Igreja Presbiteriana Zona Norte Marília, será que nós podemos repetir essas palavras? Será que nós que estamos aqui neste culto, que estamos ouvindo esta mensagem, podemos hoje repetir estas palavras, como Zinzendorf, e dizer: eu tenho apenas um grande anelo, ele e somente um? Precisamos resgatar esta sede de Deus, irmãos. Precisamos resgatar esta sede. Não podemos deixar Cristo escorra por entre os nossos dedos. Não podemos deixar se perder esse desejo por Deus. E aqui eu gostaria de falar sobre, rapidamente,